Como você acha que o conflito vai se desenvolver a partir de agora, à medida que ele se intensifica? Como isso pode crescer e se transformar numa guerra em grande escala? Eu acredito que isso vai escalar para uma guerra completa, sabe? Não vai envolver só a região, mas também novos atores de toda a área. Como eu disse, não é só o Irã. Os Estados Unidos são o outro lado, ou a outra parte dessa guerra. E eles já ampliaram o alcance e o cenário, o teatro dessa guerra. Eles bombardearam uma ponte, uma parte importante da infraestrutura do corredor no norte do Irã. Essa é a ferrovia que vai para Mashhad. Sim, e isso significa que agora eles levaram a guerra para outro nível. Então vai escalar para uma guerra completa. No fim das contas, a gente vai ver o pior tipo de guerra entre a Frente de Resistência e os Estados Unidos junto com seus aliados. E quando eu digo aliados, eu estou falando principalmente de Israel. Os israelenses vêm alertando que estão prontos para retomar os ataques contra o Irã nos últimos 3 dias. A mídia israelense está cheia dessas reportagens e as imagens de vigilância mostram a mesma coisa. Então, nesse momento, a gente está realmente vendo uma escalada rápida para uma guerra total, sem nenhum tipo de contenção. Agora, tudo depende do que vai acontecer. A gente também sabe que os americanos, sempre que percebem que o Irã está endurecendo, reduzem o nível dos ataques. Esse é o Donald Trump tentando enganar os iranianos e o povo do Irã, especialmente o governo, dizendo que o memorando de entendimento ainda está valendo e por aí vai. Mas depois que eles voltaram a impor sanções sobre as exportações de petróleo e continuam firmes em não liberar o dinheiro do Irã, e ele mesmo disse que o memorando acabou e o rasgou, eu acredito que essa carta não vai funcionar mais, mesmo que ele tente usar essa opção. Ontem à noite, eles estavam bombardeando o Irã, e até agora continuam. A cada poucas horas tem bombardeio em algum lugar, no sul ou no norte. Então eles já ampliaram o campo de operações de sul a norte. Não deveriam esperar que o Irã mantenha o mesmo nível de ataques que tinha 2 dias atrás. Com certeza, o Irã vai retaliar e o campo de batalha também vai se expandir para o lado iraniano. Vai ser em uma escala bem maior. Muita gente previu que o Irã sairia vitorioso da guerra do Ramadã, já quando o conflito começou e até antes disso, quando parecia inevitável. Você acha que o Irã vai conseguir vencer nessa atual fase do conflito? Sim, com certeza. Sabe, vitória e triunfo são noções relativas. Depende de como você define isso. Normalmente, para dizer quem é o lado vitorioso, o vencedor é aquele que alcançou mais dos seus objetivos. Agora, qual era o objetivo dos Estados Unidos? Mudar o regime, desintegrar o Irã. Esses eram os principais objetivos. Esses eram os principais objetivos. Objetivos secundários: destruir a capacidade de mísseis balísticos do Irã, sua capacidade nuclear, cortar os laços do Irã com seus aliados e eliminar esses aliados, erradicando-os do Oriente Médio. Nenhum desses objetivos foi alcançado. Donald Trump, na verdade, não atingiu nenhum deles. Pelo contrário, o Irã fechou o Estreito de Hormuz, como todos sabemos, e isso acabou se tornando uma forma de pressão que deu ainda mais poder ao país. A tal ponto que pessoas no mundo todo, e não só pessoas comuns, mas intelectuais, analistas, acadêmicos e outros, passaram a dizer que o Irã agora é visto como uma grande potência, até mesmo uma superpotência, por causa do Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é uma das 7 rotas marítimas mais estratégicas do planeta, com enorme impacto tanto nos negócios quanto no campo militar. É a mais importante dessas 7, junto com o Canal do Panamá, o Canal de Suez, o Estreito de Bab al-Mandab e o Estreito de Malaca. O mais importante é o Estreito de Hormuz, porque não tem saída. É um beco sem saída, bem no coração do mundo, no Oriente Médio, com grandes reservas e exportações de energia. Então ele foi ativado.
Os iranianos vinham falando disso há uns 20 anos, que um dia fechariam o estreito. E aconteceu. O Irã saiu disso com ainda mais poder. Mesmo tendo sofrido muitas perdas, mortes e destruição, ainda assim o Irã saiu vitorioso. Do lado iraniano, qual era o objetivo? O Irã nunca atacou os Estados Unidos. Foram os Estados Unidos que atacaram o Irã. Então o Irã não tinha nenhum alvo antes da guerra. Quando a guerra começou, o único objetivo era manter o Irã e a República Islâmica vivos e de pé. E eles conseguiram. Conseguiram fazer isso muito bem. And they have done that. They've done that pretty well. Now, but this doesn't mean that this is the end. Agora, isso não quer dizer que a guerra acabou. Não, aquilo foi a fase 2. A fase 1 foi no ano passado. Foi a fase 2, mas ela não foi concluída. Na verdade, o Irã tinha vantagem na guerra, especialmente depois da primeira semana. Mas isso nunca significou que a situação estava resolvida e que tínhamos vencido a guerra. Não, isso ainda precisa ser consolidado. E isso acontece na fase 3. Na fase 3, Donald Trump busca reverter essa situação, essa tendência, para vencer a guerra. Caso contrário, o Irã vai consolidar sua vantagem, sua posição de força nesse conflito. O Irã tem capacidade para isso. É por isso que eu acredito que essa é a rodada decisiva. E os dois lados não vão poupar esforços para alcançar a vitória final, definitiva. E eu acredito que ainda vem muita coisa pela frente, muitos desdobramentos nessa guerra, nesse cenário. Na sua opinião, quais foram os principais militares que levantaram a história na Química na Guerra do Ramadan? Muita coisa. O mais importante é a capacidade do Irã em mísseis balísticos e drones. Também chama atenção a flexibilidade iraniana em adaptar sua defesa aérea nas últimas 2 ou 3 semanas da guerra, quando aviões americanos, tanques F-15, F-18, F-35 foram abatidos. Americanos, israelenses e outros ficaram surpresos, porque nunca imaginaram que o Irã conseguiria fazer isso em tão pouco tempo. Esses são os principais fatores, mas o mais importante é que a tecnologia é desenvolvida dentro do próprio país. Tecnologia de mísseis balísticos, de mísseis de cruzeiro, de drones, tudo é nacional. Então, mesmo que ataquem, como de fato atacaram, eles nunca conseguiriam parar a produção iraniana de mísseis e drones. Deixa eu colocar assim. O Irã ainda não abriu seus estoques de mísseis nem de drones. Ainda não. Nenhum dos dois estoques foi tocado. O que o Irã tem usado nesta guerra, e também na guerra do ano passado, vem da produção diária, da fabricação do dia a dia. Os Estados Unidos, assim como os israelenses, imaginaram que o Mossad, a CIA, os sistemas de satélite e, enfim, toda a escuta e espionagem conseguiriam descobrir todas as linhas de produção e montagem iranianas, mas não conseguiram. Sim, é isso mesmo. Eles encontraram alguns locais e os bombardearam. Interromperam a produção nesses lugares, sim, mas não em todos. Dois terços permaneceram intactos e continuaram produzindo. O que a gente vem usando nos ataques com mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e também com drones, vem dessa produção diária. Mesmo sob bombardeio, eles nunca pararam de fabricar drones e mísseis. Agora, ainda temos mísseis de 20 anos atrás nos nossos estoques, entende? Então, por que eles não usaram esses? Primeiro, porque o Irã acredita que essa guerra pode durar vários anos e precisa ser capaz de se defender. Segundo, da mesma forma que mudaram as defesas aéreas, os iranianos também calibram seus mísseis, as ogivas, todo o sistema de computadores. Então eles calibram os novos, precisam produzir e fabricar novos modelos e depois ajustam os estoques de acordo com essas novas calibrações e com os sistemas de computação. Essa guerra pode devastar ainda mais, pode ser mais destrutiva, com um número maior de ataques de mísseis e drones. O Irã ainda não usou seus mísseis mais avançados. As 3 últimas gerações de mísseis iranianos nunca foram usadas nessa guerra. Os drones iranianos que a gente vê, os Shahed 131 ou 136, são antigos, na verdade são de nível médio.
A tecnologia de drones realmente sofisticada ainda não foi usada. E quando a guerra ficar mais difícil, mais intensa do que antes, aos poucos a gente vai ver novas armas entrando em ação. Gradually you will see new weapons coming into the theater. So what has given Iran Então, o que deu ao Irã essa vantagem? O Programa de Desenvolvimento de Armas iraniano, que começou quando Saddam Hussein atacou o Irã nos anos 80. Por que o Irã decidiu investir num programa de armamentos? Porque os Estados Unidos impuseram sanções muito duras ao país. Então, graças a Deus, e graças também às sanções americanas, os iranianos desenvolveram uma tecnologia tão avançada que até hoje na Rússia, sempre que o mundo fala sobre a invasão ou a guerra com a Ucrânia, se fala na tecnologia dos drones Shahed. É um equipamento tão sofisticado que até os americanos fizeram uma cópia, na verdade. Eles são baratos e muito eficientes, podem ser produzidos aos milhares, dá para coordenar vários deles ao mesmo tempo. E veja, os iranianos são pessoas muito práticas, são realmente habilidosos, especialmente em tempos de guerra. They are very handy actually in war, but this is Mas esse é um dos principais pontos que deram ao Irã essa vantagem para enfrentar de forma firme a tecnologia de mísseis balísticos e drones desenvolvida pelos próprios Estados Unidos. Outro fator foi o apoio popular, já que o povo foi às ruas. O líder supremo iraniano, o novo líder supremo, na sua primeira mensagem, agradeceu à população por ter conduzido o país por 2 semanas antes mesmo de ele ser eleito. E por quê? Porque eles permaneceram nas ruas enquanto os Estados Unidos os bombardeavam. Muitos vídeos foram divulgados na mídia internacional mostrando que estavam sendo bombardeados, mas mesmo assim continuaram no caminho deles. Continuaram com as manifestações e os encontros. Não tiveram medo, não voltaram para casa. Ficaram nas ruas. Isso deu coragem aos iranianos e a todos os outros para enfrentar os Estados Unidos. O sentimento popular e a determinação de lutar por justiça. Por que eles foram para as ruas? No ano passado, durante a guerra de 12 dias entre Israel, os Estados Unidos e o Irã, quando tudo começou, o povo não saiu às ruas. Por que neste ano foi diferente? Porque o líder foi morto. Isso enfureceu as pessoas, levou-as para as ruas, reacendeu o povo iraniano. E isso é extremamente importante. Esse apoio popular deu coragem e elevou o moral de todos, dentro e fora do Irã. Esse foi, na verdade, outro fator. Existem outros também, mas esses dois são os mais marcantes. A tecnologia e o poder militar desenvolvidos no próprio país e a coragem tanto das forças armadas iranianas quanto do povo iraniano. A compreensão, a sabedoria e a coragem que os levaram para as ruas. Eles começaram a se reunir, e esses encontros continuam até hoje, mesmo depois do cortejo fúnebre, todas as noites. Tem havido muita discussão dentro do governo Trump e entre os grupos pró-Israel sobre a necessidade de uma invasão terrestre, possivelmente em Chabahar ou na ilha de Karg. Chabahar tem uma área plana, que à primeira vista parece perfeita para um desembarque anfíbio. Como o exército iraniano reagiria ou se sairia ao tentar repelir um desembarque desse tipo ou expulsar as forças que conseguissem se estabelecer lá? Vamos lembrar que um ataque terrestre ao Irã exigiria cerca de 2 milhões de soldados para uma ocupação e combate em larga escala. O Irã é muito maior que o Iraque, e os Estados Unidos não têm esse número de tropas. Mesmo com uma aliança, não dá para chegar a 2 milhões. Então, com certeza, se optarem por uma operação terrestre, vai ser como você disse, tomar uma parte do Irã, como Chabahar, a ilha de Kark, ou alguma região no oeste ou no leste. Na verdade, os iranianos até veem isso de forma positiva, porque as operações terrestres são o ponto forte, a espinha dorsal das Forças Armadas do Irã. A gente esteve em guerra com o Iraque por 8 anos, e isso nos deu muita experiência sobre como conduzir e avançar em táticas militares no terreno. O Irã tem forças especiais muito sofisticadas, que operam em qualquer tipo de condição, tanto no exército quanto na guarda revolucionária. Existem divisões específicas para esse tipo de missão.
for such purposes. And also other Iranian ground troops, E também outras tropas terrestres iranianas. O Irã tem uma força terrestre muito grande, não só no exército ou na guarda revolucionária. Existem as forças Basij, que foram treinadas não só para segurança e operações militares, mas também para atividades culturais, sociais e outras áreas diferentes. Mas essas forças voluntárias vêm sendo treinadas há muito, muito tempo e somam mais de 1 ou 2 milhões de pessoas. Então, elas poderiam superar qualquer outro exército em número. Quero dizer, não se trata apenas da Guarda Revolucionária ou do Exército. São forças voluntárias, além de algumas tribos iranianas que possuem armas e também outros grupos que foram treinados como forças de reserva. Ou seja, os iranianos poderiam facilmente ter superioridade numérica. Em relação à tecnologia das tropas terrestres, o Irã fez muitos avanços. Quase nunca mostrou essas tecnologias, porque nunca se invadiu na guerra de time. In any such war, Iran has only displayed its drones and ballistic. O Irã só mostrou seus drones, mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro em desfiles. Não mostrou outras unidades, outras tecnologias, as tecnologias modernas que eles estão usando. Então ninguém aqui está preocupado com isso. Pelo contrário, eles até acham bom, porque todo mundo quer tirar algum preço dos americanos. E me desculpe dizer isso, mas eles é que são os invasores. São eles que estão atacando o meu país. Por isso, todo mundo quer ver até onde Donald Trump consegue se manter no poder com o número de mortes aumentando. É por isso que eu acredito que vai ser uma guerra próxima, uma guerra de curta distância. Eles não conseguiriam ficar longe. They could not stand away. It's Iranian territory, no matter it's Iranian islands of Khark. É território iraniano. Não importa se são as ilhas iranianas de Karg, Moussa ou qualquer outro lugar, ou mesmo Chabahar. Onde quer que seja, é terra do Irã. Os iranianos já previram muitos emaranhados e muitos pontos de surpresa para os americanos. E além disso, as tropas terrestres iranianas estão equipadas de forma pública. Quero dizer, todo mundo sabe que elas foram equipadas com drones específicos, quadricópteros específicos e, na verdade, outros equipamentos que também são usados, além de mísseis de curto alcance, bem específicos para as forças terrestres. E você talvez não encontre esse tipo de armamento em outras forças. And you may not find them in other forces. E todo mundo acredita que se os americanos, eles têm aparentemente algo em torno de 40 a 50 mil soldados que poderiam atuar nessa região, especialmente de 10 a 20 mil que poderiam estar na linha de frente de uma invasão. Então todos estão esperando que isso aconteça, porque acreditam que o número de mortos entre os americanos seria alto. E todo mundo sabe o que significa de fato perder um soldado, ou centenas, ou até milhares de soldados numa guerra com o Irã, e o que isso representaria para o presidente e para o governo dos Estados Unidos. Por isso, altos generais, inclusive o ex-comandante da Guarda Revolucionária Mohsen Rezaei, têm sido muito claros nesse ponto, dizendo que prefeririam uma operação terrestre a uma operação naval ou uma campanha aérea. As chamadas cidades de mísseis se mostraram muito eficazes em continuar operando, lançando mísseis balísticos, mesmo sob bombardeio intenso. Você acha que nessa nova fase do conflito em que estamos entrando agora, Israel ou os Estados Unidos poderiam usar uma arma nuclear tática para destruir algumas dessas cidades de mísseis? Ou pelo menos uma delas? There could be a possibility. There could be. Pode haver uma possibilidade. Pode sim. Depois de uma grande derrota, é possível que eles considerem usar uma arma nuclear tática. Mas se fizerem isso, estariam basicamente autorizando o Irã a avançar rumo a uma capacidade nuclear militar. A situação é séria demais. O Irã é um país enorme. Eles não podem simplesmente apagar o Irã com armas nucleares. Não dá para lançar 20 bombas nucleares de uma vez, porque isso causaria um inverno global. Todo mundo morreria por causa da poeira radioativa. Então, no máximo, poderiam usar 1 ou 2 bombas nucleares. Sim, poderiam destruir 1 ou 2 cidades, mas Israel é 80 avos do tamanho do Irã. O Irã é 80 vezes maior que Israel.
Dá para imaginar o que uma única bomba nuclear faria em Tel Aviv e a segunda em Haifa? Tudo desapareceria. Então, qualquer um que cogite essa opção precisa estar numa situação extremamente difícil, dolorosa mesmo, para recorrer a isso, a opção nuclear contra o Irã. Porque isso autoriza, na prática, o avanço do Irã em direção a uma capacidade nuclear militar, o que teria consequências muito graves e letais para Israel. Porque mesmo que os americanos usem isso, e se o Irã, não estou dizendo que o Irã vai seguir por esse caminho, eu digo que uma medida dessas daria permissão para isso. Se o Irã optar por esse caminho, onde você acha que ele usaria uma bomba tática ou qualquer tipo de bomba atômica? Em Israel. Então, qualquer um que apoie essa opção precisa sim considerar esse tipo de consequência. Quão perto o Irã está agora, depois de Khamenei, de produzir uma arma nuclear? E a fatwa dele, que proíbe a produção de uma arma nuclear, ainda é relevante? His fatwa is relevant today. Aquela fatwa ainda é relevante hoje. Pelo que eu sei, o novo líder supremo, o Ayatollah Mojtaba Khamenei, diz que continua seguindo a fatwa do pai dele. Mas isso não quer dizer que vai continuar assim. Quero dizer, na minha opinião, não está claro se vai permanecer desse jeito, porque tudo depende do cenário de guerra, das condições do conflito e, como você acabou de mencionar, se eles vão ou não usar uma arma nuclear contra o Irã. Por enquanto, nada mudou. Mas ninguém pode afirmar que não vai mudar. Isso depende do que os Estados Unidos e os israelenses fizerem. Do ponto de vista tecnológico, sim. Na verdade, são necessários 3 componentes para produzir uma arma nuclear. Um deles é enriquecer o urânio até 93,4%. Se você consegue enriquecer até 60%, também consegue chegar a 93,4%. If you could enrich uranium to 60%, you could do it for 93 or 4. You need a delivery system and you need to detonate. Você precisa de um sistema de entrega e também precisa ser capaz de detonar a ogiva nuclear. É preciso ter dispositivos para isso. Deixa eu colocar dessa forma. Mesmo aquelas partes em que o Irã não avançou, como enriquecer urânio a 93% ou desenvolver fusíveis, dispositivos nucleares, dispositivos de detonação, o Irã não fez essas coisas. Mas o Irã já provou que consegue dominar qualquer tecnologia. Quando estava sob sanções, desenvolveu tecnologias extremamente sofisticadas de mísseis balísticos e drones, nanotecnologia, tecnologia nuclear, em várias áreas da ciência e da tecnologia. Tecnologia de células-tronco, por exemplo. Então os iranianos conseguem dominar qualquer tipo de tecnologia, mas não seguiram por esse caminho. Em outras palavras, deixa eu dizer assim, fabricar uma bomba nuclear não é um peso tecnológico, nem um obstáculo tecnológico. Burden or a technological hurdle. It's a matter of will, choice. É uma questão de vontade, de escolha e de decisão. Se o Irã não fez isso, é porque o Irã não quer fazer isso. O Irã acredita, pela jurisprudência islâmica, que massacrar, matar muitas pessoas para destruir o inimigo é haram. É algo fortemente proibido pela religião. Não importa se estamos falando de bombas nucleares, químicas ou biológicas, todas são proibidas no Islã, especialmente do ponto de vista do islamismo xiita. É isso. Você não pode matar dezenas de pessoas só para atingir um único inimigo. Essa é a questão. Esse é um dos pontos aqui. O segundo é que, como eu disse, o Irã não escolheu esse caminho. O Irã manteve sua tecnologia nuclear em caráter civil, por vontade própria e por escolha. E por essa razão religiosa que eu mencionei, eu acredito que vai continuar assim. Há debates intensos acontecendo agora no Irã sobre o seguinte: tudo bem, o que a jurisprudência diz se a gente desenvolver bombas nucleares, mas não usá-las? Só desenvolver como forma de dissuasão. Hoje, não são apenas pensadores, analistas e estrategistas que falam disso, mas também pessoas que começaram a discutir esse ponto. E em breve, eu acho, eles vão perguntar ao líder supremo do Irã: e quanto à dissuasão? Podemos desenvolver uma bomba nuclear só para dissuadir? Eu acredito que, além da questão religiosa, essa é uma decisão que ele deve tomar. Eu não sei. Mas acredito que se os americanos ou os israelenses atacarem o Irã,
com qualquer tipo de arma nuclear, urânio empobrecido, bomba atômica ou munição tática, seja o que for, isso teria um grande impacto na escolha e na decisão final do Irã. Bom, por que esperar até isso acontecer? Bom, você deveria perguntar às autoridades iranianas. Como eu disse, por causa das fátuas religiosas que acabei de explicar, matar dezenas de pessoas é religiosamente proibido. Existe uma proibição muito forte quanto a isso. Mas apenas por questão de dissuasão. Bom, eu não sei. A mais alta autoridade religiosa do país, que é o líder supremo, é quem deve tomar a decisão final. A vitória do Irã na guerra com os Estados Unidos tem sido definida como expulsar as bases americanas da região ou consolidar o controle iraniano sobre o Estreito de Hormuz. E para mim, esses dois objetivos parecem bem alcançáveis. Mas mesmo que isso aconteça, ainda existe esse Israel messiânico, cada vez mais extremo e nuclearizado na região. Como o Irã pode conhecer a paz enquanto Israel continuar lá? Good question. The deviated Jews. Boa pergunta. Os judeus desviados e os sionistas, eu acredito que eles vão acabar causando o colapso de Israel. Eles vão começar a se matar entre si, vão acabar indo embora do país. E sabe de uma coisa? Essa queda de Israel já começou. Começou 2 anos atrás, depois dos ataques de 7 de outubro, quando eles foram atrás dos palestinos. Dá para ver isso no cinema, na economia, no valor do shekel, no campo da ciência e da tecnologia, no número de empresas e companhias de tecnologia da informação que saíram de Israel. Até o próprio dinheiro israelense, o capital dentro de Israel. Não importa quanto eles injetem no país, o dinheiro continua saindo de lá. E também dá para ver pelos números de imigração, o tanto de gente deixando Israel. Algo que, olha, nunca tinha acontecido antes. E também, do ponto de vista da defesa aérea militar, não só o Domo de Ferro, mas outros sistemas de defesa aérea, dá para ver como os israelenses ficaram mais fracos nos últimos 2 anos. Eles estão numa trajetória de declínio, caminhando para a ruína. E eu acredito que não vai demorar muito, talvez só mais alguns anos, até que isso aconteça. Em parte, claro, por causa de outras nações, como o Irã, mas principalmente pelos próprios israelenses, pelos próprios sionistas. Última pergunta. Juntando todo o seu conhecimento sobre assuntos militares e internacionais, você acha que existe alguma chance de eu realmente conseguir embarcar ainda hoje à noite? Pergunta difícil. A pergunta mais difícil do dia. Mas a grande pergunta do dia, a pergunta de $1 milhão, é a seguinte. Como eu te disse quando começamos essa entrevista, os iranianos estavam lançando mísseis de várias cidades contra bases americanas, em resposta aos ataques das últimas 16 horas. Claro, o Irã vem retaliando esses ataques. Parte disso aconteceu nessas últimas 16 horas. Outra parte, a principal, começou justamente quando a gente iniciou a entrevista. Agora, precisamos ver qual vai ser a resposta dos americanos a esses ataques. Se eles revidarem de forma mais dura, com mais força, então o Irã vai responder com muito mais poder. Que horas são agora? 4:30? Certo. Espero que você consiga pegar o voo por volta da meia-noite. Mas se os dois lados continuarem retaliando, trocando ataques e aumentando a tensão, aí sim, com certeza a situação vai escalar. E talvez os voos sejam cancelados. Mas com sorte, acho que você ainda vai conseguir embarcar. Minha resposta final do dia é sim. Você vai conseguir pegar um voo nas próximas 24 horas. Só Deus sabe o que pode acontecer. Eu não sei. Mas pelo que eu vejo da situação, pelo jeito que eu entendo o que está acontecendo, a guerra que eu acabei de dizer que vai recomeçar, não vai ser como no ano passado ou neste ano, quando de repente tudo começou com ataques americanos e israelenses. Ataques em grande escala. Não.
Desta vez vai ser uma escalada passo a passo, uma escalada gradual, e você vai ter bastante tempo para pegar um voo. Não se preocupe com isso. A gente já está acostumado. Tô falando sério. Quando os mísseis caem aqui, como nas duas últimas guerras, a gente ri. Agora eles bombardearam 3 áreas perto da minha casa. 3 áreas em 3 direções: norte, leste e oeste, a menos de 100 metros de distância. Um deles foi com uma bomba perfurante, a 201 Man. One of them with a bunker buster, which was 200 yards away. I wanted to continue sleeping. My wife said, Eu queria continuar dormindo. Minha esposa disse: "Olha, é guerra agora. Você não quer acordar para ver o que está acontecendo?" Eu falei: "Tá bom, já vi o suficiente, me deixa dormir umas 2 horinhas. Não durmo faz 2 dias, me deixa dormir um pouco." A gente acaba rindo desses ataques, porque já passamos por guerras, muitas guerras. Já vimos os ataques iraquianos nas cidades da fronteira e em Teherã, claro. Vimos a guerra do ano passado e a deste ano também. Isso fez a gente se acostumar com situações difíceis. Então, quando um míssil cai em algum lugar, dá para ver que em outros países as pessoas correm para os abrigos. No Irã, ninguém vai para os abrigos. As pessoas sobem no telhado para ver onde caiu e outras saem nas ruas gritando palavras de ordem contra os Estados Unidos. Isso mostra que elas não ligam muito para essas coisas. Se você morasse com a gente por um ano, eu te garanto que também se acostumaria. Sr. Rochesh, muito obrigado por conversar com a gente aqui no The Gray Zone. Prazer em conhecê-lo. Obrigado. Thanks so much for speaking to us at the Gray Zone. nice to meet you. Thank you. Muito bom te conhecer. Thank you. Thanks for coming to this country. Obrigado. Obrigado por vir a este país. Isso é muito importante, porque o império da mídia dos Estados Unidos, há muito tempo, tenta usar uma espécie de parede de vidro para projetar para o resto do mundo a imagem que eles querem dos Estados Unidos. Mas quando se trata de mostrar outros países para o próprio público dentro dos Estados Unidos ou para outros países da Europa Ocidental, eles usam essa parede de vidro como um filtro. Eles filtram as mensagens. Então, dizem ao público, ao próprio povo deles, o que quiserem, mostram o que quiserem mostrar. They show whatever they want to the public. So they portray wrong images of us. Então, eles passam uma imagem errada da gente lá fora. Eu tenho conversado com vários estrangeiros na última semana, e alguns me disseram com surpresa: "Vocês não matam cristãos, né?" Eu respondi: por favor, claro que não. Eles têm o próprio representante no parlamento. Até os judeus têm o deles. No Irã, para cada 100 mil ou 200 mil pessoas, há um representante no parlamento. Mas no caso das minorias religiosas, 100 mil já é o suficiente. Os judeus são só 20 mil, e mesmo assim, tem seus de prova. Jews are only 20,000. They have their representative.